Cumprimento a igreja com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra as vossas Bíblias em Jeremias 18, depois Gênesis 45. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora vamos para Gênesis, capítulo 45 de Gênesis. Graças a Deus. Gênesis 45, versículo 9, que diz assim: apressai-vos. Todos acharam? Amém. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe assim: tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo quanto tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. Oh, o nosso Deus é maravilhoso. Não tenha dúvidas de que Deus tem uma chamada na sua vida. Não tenha nenhuma sombra de dúvidas que se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus começou uma obra na sua vida. É porque de alguma maneira, de algum modo, Deus viu algo em você, se agradou de você, escolheu você e o separou para um propósito, para um fim e para os meios. Eu não sei te dizer exatamente o que Deus tem para com você, nem para comigo, mas eu sei te dizer que eu e você fazemos parte de um grande plano de Deus. Eu sei te dizer, aleluia, aleluia, que eu e você, aleluia, somos guiados por esse divino Espírito Santo para executarmos a vontade do Pai, aleluia, o querer absoluto do nosso Deus, e Ele é poderoso para realizar. Eu quero te dizer nessa noite, que aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, não finalizou, não chegou ao fim, e não é tempo de parar. Não é tempo de estacionar, mas é tempo, aleluia, de olhar para frente e continuar caminhando, aleluia, para que o Senhor assim possa executar a sua vontade em nossa vida. Amada igreja, nós somos de Deus servos, e o servo, ele não tem vontade própria. Ele não manda em si. Ele não executa a sua própria vontade pelo seu querer, nem pelo seu ego, ou pelo aquilo que ele sabe ou deixa de fazer. O servo, ele simplesmente obedece. Ele simplesmente ouve. Ele simplesmente escuta. E após escutar, ele executa a vontade do seu Senhor. Veja bem, a palavra que nós lemos
Em Jeremias 18, embora seja uma palavra bastante conhecida de toda a igreja, é uma palavra extremamente profunda e terrível, porque Deus poderia ter levado Jeremias, falado diretamente com Jeremias sem rodeios, mas Deus fez questão de que Jeremias descesse à casa do oleiro, para que ali Deus pudesse falar com ele, para que Deus pudesse mostrar de uma forma clara, nítida, que ele não viesse duvidar, que ele não viesse questionar, presbítero Fábio, que ele não viesse desacreditar, que ele era barro nas mãos de Deus. Que não somente ele, mas toda a nação de Israel é barro nas mãos de Deus. Que eu e você somos barros na mão de Deus. Não mudou nada. Nada foi mudado. O mesmo oleiro lá do Jardim do Éden é o mesmo oleiro que estava voltando a ensinar a Jeremias. O mesmo oleiro que pegou o barro e nos fez do pó da terra, é o mesmo oleiro agora que mostrava para Jeremias, aleluia, que ele iria fazer, ou que ele fazia, conforme ele quer, da maneira que ele quer, da vontade que ele quer. Ninguém, irmãos, ninguém como oleiro, não sabe melhor o tipo do barro, a qualidade do barro, e para que serve o barro. Ninguém como oleiro tem essa capacidade de discernir e de saber que barro tal, de lugar tal, serve para fazer vaso tal, serve para fazer jarro tal. Então, não adianta, Deus vai trabalhar na minha e na tua vida como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Então, isso não adianta eu relutar contra a vontade de Deus. Não adianta você relutar contra a vontade de Deus, porque Deus vai fazer exatamente como Ele quer, na minha e na tua vida. É bonito, é maravilhoso, quando nós vemos um vaso de honra sendo usado nas mãos de Deus, poderosamente, com sinais, com prodígios, com maravilhas, ou com coisa semelhante, quando nós vemos na Bíblia, é maravilhoso. Mas para se tornar um vaso nas mãos de Deus, para se tornar um vaso pronto nas mãos de Deus, passa por um processo difícil. Passa por diversos processos. E a maior parte das pessoas não querem aceitar esse processo. A maior parte das pessoas, quando chega diante da provação, pastor Zé Maria, elas renunciam a ser o vaso que Deus já está preparando para ser. Existem vasos que para Deus fazer ele, presbítero Neemias, ele peneira a areia, para que não vá impurezas no vaso. Mas mesmo assim, às vezes ainda passa alguma coisa. E é necessário o quê? Depois do vaso estar pronto, ele ainda ser queimado na fornalha, para pegar resistência, para ficar forte, aleluia. E a fornalha dói. Tem hora que a fornalha dói. Tem hora que a fornalha machuca. Tem hora que a fornalha entristece. Tem hora que o fogo da angústia machuca. Tem hora que o fogo da angústia entristece, aleluia, desanima. Mas é necessário, aleluia, para que o vaso se torne resistente na presença do seu Deus. É necessário passar pelo fogo da provação. É necessário. Aí, amada igreja, Deus está trabalhando na vida do vaso. E aí o vaso começa a reclamar, começa a murmurar, começa a se queixar.
Ah, Senhor, não dá. Ah, Senhor, assim não tem condições. Ah, Senhor, a angústia está grande demais. E aí é nesse momento, presbítero Rafael, que o vaso se quebra. É nesse momento, presbítero Deus, que o vaso se quebra. Quando ele começa a recusar aquilo que Deus está trabalhando na vida dele, aí é nesse momento que o vaso se quebra. E aí eu pergunto para a igreja, Deus pega aquele vaso e joga aquele barro que estava trabalhando e joga fora? Deus joga fora? Não. O que é que Deus faz? Deus pega o vaso e começa tudo de novo. Deus pega o vaso e começa a amassar ele de novo. Começa a trabalhar nele de novo, aleluia. Porque aquele que ele estava fazendo não estava da maneira que ele queria, então Deus vai fazer melhor. Aí às vezes o sofrimento, a luta aumenta um pouco mais, mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar, deixa Deus agir na tua vida, aleluia. Dá liberdade para Deus agir na tua vida. Erecandebas, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se não, irmão, o vaso não tem resistência. Amém? Senão o vaso não vai servir para o propósito que Deus tem para com ele. Se a gente baixar a cabeça e se nos curvarmos para qualquer luta, para qualquer dificuldade, para a luta com teu esposo, com tua esposa, no teu trabalho, na casa, no trânsito, se você baixar a tua cabeça, se você curvar a tua cabeça, você vai estar emborcando o vaso. Ele não vai se encher de azeite, não. Porque nas horas das tribulações que o nosso vaso enche de azeite. É no fogo da provação que o nosso vaso é queimado. É no fogo da luta, aleluia, que o nosso vaso pega resistência. É no fogo do Espírito Santo, aleluia, que o nosso vaso é cheio, aleluia. Mas, irmãos, não é fácil, não. Eu não vou dizer que é fácil para a igreja, porque não é fácil, não. Você viu a passagem e o hino que nós lemos, o presbítero Rafael cantou, e a passagem a respeito de José. Você prestou atenção? Você acha que foi fácil para José ser tirado da casa dos seus pais? Você parou para pensar no choque emocional e psicológico da vida de José quando ele é arrancado do meio da sua família e de repente ele é colocado dentro de uma metrópole gigantesca que é o Egito, de uma terra que ele não conhecia, que ele não entendia, que ele não falava o idioma, com os costumes diferentes deles. Os próprios irmãos dele falam que nós vimos a angústia do moço quando nós vendemos ele para os amalequitas. Nós vimos a angústia do moço, mas mesmo assim eles venderam. Por quê? Porque Deus tinha um trabalhar com José, porque Deus tinha algo para realizar na vida de José. E talvez você não esteja entendendo o trabalhar de Deus na tua vida. Talvez você não esteja compreendendo o mover de Deus na tua vida. No entender de José, os irmãos deles estavam fazendo mal para ele, mas para Deus não. Deus o estava conduzindo para um plano maior, para uma obra maior, para uma preparação maior, pastor José Maria. Deus estava fazendo ele subir nos degraus da espiritualidade, aleluia. E era necessário que ele fosse separado do rebanho. Era necessário que ele fosse isolado do rebanho. Era necessário, aleluia, que ele passasse, aleluia, sozinho. Que ele enfrentasse sozinho. Que ele conhecesse o seu Deus sozinho. Alecaramantevas. Aleluia. Aleluia. Você vai falar para mim que José não chorou?
Você vai falar para mim que José não sentiu saudade de casa. Você vai falar para mim que José não sentiu saudade da família. Você vai falar para mim que José não sentiu saudade do colo da sua mãe e do seu pai. Sim, ele sentiu, mas era necessário pagar o preço, aleluia. Ele tinha que pagar o preço para que a vontade de Deus fosse realizada na sua vida. Erei da base. Xerabás, aleluia, oh, aleluia. José subiu ao trono, irmãos. José subiu ao trono, mas até chegar no trono tem um caminho para se percorrer. Até chegar no lugar da honra, até chegar no lugar da premiação, tem um caminho a se percorrer. E muitas das vezes nesse caminho você tem que trilhar pela vereda da humilhação. Eita Deus, aleluia, aleluia. Você tem que trilhar pelo caminho do desprezo, da incompreensão. Ninguém te compreende, ninguém te entende, ninguém te vê, ninguém te enxerga. Mas Deus é aquele que está moldando o barro, é aquele que está preparando o vaso. Tenha paciência que o oleiro está trabalhando. É, Jesus, é dessa maneira, aleluia. Às vezes é necessário o Senhor nos esconder, sabia? Eirabás, xerecanderabás, aleluia, Jesus. É necessário às vezes o Senhor fazer igual fez com José, nos esconder, colocar dentro de uma cova, presbítero Isaac. Esconder dentro de uma cova. Enquanto os irmãos comiam pão e festejavam, José estava dentro de uma cova, aleluia. Enquanto os irmãos, aleluia, festejavam, estava em casa junto com o pai e com a mãe, José estava na cadeia. Mas não estava sozinho não, irmãos. Deus sempre, presbítero Rafael, presbítero Fábio, presbítero Nisso, presbítero Antônio, Deus sempre dava um sinal para José. Deus sempre mostrava algo para José. Deus sempre dava um sonho para José. Aleluia. Sempre José estava na cadeia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. José estava na cadeia. Os presos com José tinham sonhos. E Deus dava sinal para José, para que José interpretasse o sonho. Era como se Deus estivesse falando: José, eu estou aqui. José, tu estás na cadeia, mas eu estou contigo, aleluia. Ele não perdia a esperança, ele não perdia a esperança, porque ele sabia que sendo preparado, porque ele sabia que Deus estava preparando ele para algo maior. Não perdia a esperança. Deus tem te dado algum sinal, irmão? Deus tem falado com você? Deus tem te dado algum sinal, aleluia? Tem? Deus tem te dado algum sinal? Deus tem falado com você? Tem? Ele é o oleiro, você é o vaso. Ele é o oleiro, nós somos o barro, aleluia. Ele é o oleiro, aleluia. Ele é o oleiro, aleluia.
A gente pensa que vai parar. A gente pensa isso, presbítero Neemias, que vai parar até lá. Só que a Bíblia diz que a obra que ele fazia sobre a roda. E a roda não para. Ela pode diminuir um pouco a velocidade, porque quem controla a roda é o oleiro. O Senhor pode dar um pouco de refrigério no momento que você estiver querendo trincar. Mas não vai parar não, porque Ele é o oleiro, Ele que controla a roda. A tua vida não vai parar não, porque é Deus que controla. É o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem age, é Ele quem domina, é Ele quem atua, aleluia. É Ele quem opera o querer e o efetuar na vida de todos. Mas que o vaso vai sair da maneira que Ele quer, vai sair. Que o vaso vai ficar pronto do jeito que Ele quer, tenha certeza que vai, aleluia. Pode ser que eu e você derramemos muitas lágrimas ainda. Pode ser que eu e você, aleluia, choremos muito ainda. Mas tenha certeza de uma coisa, o vaso vai sair como Ele quer. Porque a roda não vai parar. Não vai parar. Veja bem, amada igreja, para os irmãos de José e para o pai de José, coitado de Jacó, que foi levado pelo sentimento e achou que o filho tinha morrido. Para eles seguiram a vida deles, tendo a certeza de que José não existia mais, de que José não vivia mais, pastor José. Eles tinham essa certeza, até que eles assumiram a culpa do sangue do seu irmão. Para eles, sim, eles tinham esse pensamento, mas para o nosso Deus, não. Para o nosso Deus, o vaso José estava mais vivo do que nunca. O vaso José estava mais cheio do que nunca. O vaso José estava com as promessas de Deus sobre a sua vida, mais presentes do que nunca. Até chegar o momento em que eles tiveram que descer ao Egito para procurar alimento, porque a fome e a seca tinham batido naquela terra, e eles desceram ao Egito. E chegando no Egito, eles se depararam com uma grande surpresa, uma gigantesca surpresa, de que o seu irmãozinho José agora era o governador, era um príncipe. Você consegue absorver isso? José era o governador. José foi colocado como pai de Faraó. O coração de seu pai Jacó não se alegrava faz tempo, porque a forma com que ele entendeu, a forma como ele agiu, achando que uma fera tinha destruído, tinha devorado o seu filho no campo, fez cegar os seus olhos espirituais, porque era só ele ter consultado a Deus, dobrado o joelho e falado: Senhor, José está vivo. Deus tinha falado: José está vivo, tem uma obra na vida dele. Mas ele se deixou levar pelo sentimento de angústia, de dor, de desespero. Isso fez com que ele passasse vários anos num luto que não existiu. Porque aquele que Deus está trabalhando na sua vida, as feras do campo não vão tocar. Aquele que quer ser como o leão que fica rungindo ao derredor, não vai tocar. Porque é Deus quem está atuando.
Aí agora ele manda uma mensagem: apressai-vos e subi a meu pai. Subi a meu pai. Jacó, que, como falei, passou por um luto que não era dele. Fique de pé, as horas já se foram. Fique de pé. Jacó, que passou por um luto dessa maneira, agora ele recebe uma notícia de longe. Ele recebe uma notícia, presbítero Isaac, que foi para ele como um grande sinal de Deus, que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras, e que Deus trabalha por aqueles que esperam na sua palavra, e que Deus não desampara aqueles que aguardam a sua promessa. Talvez alguma coisa para você já tenha dado como morto, como não existente, como não tem mais jeito, como não tem mais condições. Mas essa palavra que José deu para seu pai foi uma palavra de esperança. E eu quero que você tome essa palavra nessa noite para você. Se apresse a descer a presença do Senhor, porque o Senhor tem vida e não morte, porque o Senhor tem pão, aleluia, na casa do Senhor tem pão, e pão com abundância. O que é que você acha que Jacó aconteceu com ele quando ele recebeu essa notícia? De imediato, presbítero, de minha presbítera família, ele não creu. Aí Deus aparece a ele em sonho à noite e fala assim: Jacó, amanhã por essas horas tu colocarás as mãos sobre os olhos de José. Não temas em descer para o Egito, que eu descerei contigo, aleluia. Eu estarei contigo, aleluia. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.